do meu conhecimento. E informações, claro, cada dado que você pega e isso se transforma em novas informações, novos dados, você precisa de mais coleta, né, de dados, de estatísticas, e isso vê o nosso esforço, né, o trabalho coletivo, essa prática grupal que a gente tem estabelecido. E qual foi o critério principal, ou os principais critérios que você utilizou, Flávio, para levantar esses dados? Porque algumas coisas ali eram muito particulares. Eu imaginei, puxa, uma IC informou isso para o Flávio, né? Quais você levantou esses dados? Quais os critérios? Eu trabalhei em média um cálculo, porque eu iniciei esse trabalho já no final de dezembro e entreguei a primeira versão, uma versão protótipo para editares em abril. Então, para todo esse levantamento, trabalhei uma média de 5 horas por dia, né? E para mim foi muito interessante porque não cansava, né? Cada vez que você fazia essa pesquisa, e muitos dados foram coletados na própria internet, ou seja, a gente tem vários dados distribuídos. Então, as informações ocorrem, mas elas estão soltas, elas não estão unidas e não estão correlacionadas. Então, eu consegui puxar ou coletar vários dados que estavam aí disponíveis na internet e outros, e claro, em sua grande maioria, vieram das próprias ICs, né? Nós temos várias atividades, tem o Conselho das ICs, onde tem várias informações, mas que elas uma vez foram apresentadas e ali foram arquivadas. Então, elas foram reativadas e correlacionadas com outras ações, e aí que geram esses gráficos, geram essas análises que mostram a nossa evolução e a nossa produtividade em diferentes áreas, diferentes variáveis que a gente pesquisou. Vamos conversar um pouquinho com o Tony aqui agora. Claro. Tony, qual foi a motivação que iniciou essa tua vontade, a decisão de você escrever a obra Autenticidade Consciencial? William, tiveram alguns fatores aqui que eu posso colocar. Assim, primeiro eu conto isso no livro, tá? Se vocês quiserem mais detalhes, estudar. Mas eu vou dar uma prévia aqui, que é o seguinte: eu tive uma projeção bastante significativa durante uma sessão de consciencioterapia. Fiz na época era o Nike, lá no Rio de Janeiro, em Ipanema, e aquilo me mostrou uma realidade a meu respeito. E eu fiquei uma semana assim, impressionado. Então, assim, eu pensei, puxa, eu sou essa consciência, eu sou isso. Então, primeiro isso me despertou a condição de estudar a mim mesmo, né? Como é que pode o restringimento consciencial ser tanto a ponto de você, né, não se conscientizar disso. Isso foi um ponto. Outro ponto foi, em 2002, o professor Valdo fez uma proposta pesquisa dos 50 temas. Então haviam temas que eram divididos em temas light e em temas hard. Na época, assim, vou pegar um tema light, né? A autenticidade era um dos temas que estavam lá. E aí eu comecei a estudar o assunto justamente em função dessa condição da projeção, e também em função de querer melhorar uma série de aspectos meus, processo de autocorrupção, auto-engano, etc. Então eu acho que foram esses fatores que levaram a começar a estudar mais o assunto. Você acha que é light o tema ainda? Olha, não acho. Se tornou hard. Então, conta um pouco para a gente, então, o que é a autenticidade consciencial? Então, a autenticidade consciencial, ao meu ver, ela é um atributo, uma condição na qual a consciência ela tem a capacidade de expressar, de manifestar, de revelar para si própria, em primeiro lugar, o que ela é. E também para outras consciências. Então, a intencionalidade, a pensanidade, então isso emana da pessoa de uma forma transparente. Então, para si próprio e para os outros. E também para a multidimensionalidade. Então, quer dizer, não há bioma, não tem barreira, não tem nada. Então, essa condição, viver nessa condição, seria a autenticidade consciencial. Então, isso traria uma série de consequências positivas, negativas, por exemplo, do aspecto da convivência social, na dupla evolutiva, na família, no trabalho, né? Então, uma série de desdobramentos que são analisados aí ao longo do livro. Eu procurei organizar isso na forma de especialidades. Então, eu busquei fazer uma relação do tema com 107 outros temas. Então, a autenticidade, por exemplo, e a projeciologia, a autenticidade e a duplologia, a autenticidade
e a parapedagogia. Né? Então, há uma série de conexões, de correlações do tema com outras especialidades da Conscienciologia, de modo que a gente possa ter uma visão mais integrada, abrangente do assunto. Aproveitando que você entrou na questão técnica, observando essa obra, a gente vê que você utilizou a técnica da escrita do verbete, da enciclopédia, mas ao mesmo tempo você consegue imprimir uma fluência que torna um texto leve e gostoso. Como foi isso? Você pode me contar um pouquinho para a gente? Foi um tanto difícil até eu chegar no formato, porque eu tinha muitas ideias. Para quem acompanhou aqui a pesquisa ao longo dos anos, eu fui colecionando essas ideias, até estava comentando com o Flávio, né, que eu ia fazer um cosmograma, as pessoas, até muitos de vocês, inclusive, doaram o cosmograma, enfim, exemplos, então eu fui colecionando isso, então eu fui tendo um corpo de informação, mas não havia uma forma, uma estrutura. Então eu fiz vários ensaios, vários testes, até chegar nessa estrutura do verbete. Então eu pensei que isso foi uma das melhores formas de estar expressando esse tema. Eu acredito que, de uma forma didática, talvez o resultado tenha ficado muito bom, no sentido de passar essa visão da especialidade, nome, pesquisa e especialidade. Foi a técnica principal que eu utilizei para escrever essa obra. Né? Dentro de cada capítulo, tem lá uma estrutura também interna. A ideia, então, por exemplo, tem lá frases enfáticas, tem questionologia, tem perguntas que a pessoa pode fazer a si mesma. Então, o livro tem um caráter também conscienciométrico, do leitor ele buscar fazer uma auto-pesquisa quanto à autenticidade. Né? Eu quero deixar claro também, importante o seguinte, que a autenticidade, por si só, ela não é uma coisa positiva, ela pode ser anticosmoética. O importante é a qualidade da intenção dessa pessoa, dessa consciência. Então, o que adianta eu ser autêntico, mas mal intencionado? O importante, nesse caso, é a pessoa qualificar a sua autenticidade consciencial. Isso que eu coloco ali, a autenticidade consciencial cosmoética. A gente procurar mostrar e ser o melhor da gente, né? Expressar a nossa condição mais positiva. Então é por aí. Mas, retornando um pouquinho a ideia da autenticidade consciencial que você comentou, sobre a pessoa ser autêntica em primeiro lugar para si mesmo e para os outros. O que é mais difícil, de acordo com a sua pesquisa? A gente se encarar, assim, olhar a gente com consciência diretamente, ou a gente se expor para o outro? Eu vejo que isso tudo acontece em conjunto. Não dá para separar muito isso. Na prática, é tudo misturado. Então, na medida em que você, por exemplo, estabelece um relacionamento com a sua companheira, pista, ou em família, né? ou o tenepsista, junto a TENEPS, ou você, por exemplo, fazendo a conscienciograma, ou conscienciograma, ou as dinâmicas, enfim, tudo isso acaba acontecendo junto. Não é uma coisa que vai levando a outra. Agora, é lógico que na medida que a gente é mais autêntico com a gente começa a se aceitar, automaticamente isso começa a se refletir nas relações interconscienciais. Então, a intra-autenticidade, ela tende a levar a inter-autenticidade. Mas o fato de eu ser autêntico com outras pessoas, isso também ajuda a eu ser mais sincero comigo mesmo. Então, há muito de conviviologia nesse texto. A questão da convivência com as consciências e a convivência com a própria pessoa. Né? E também a convivência com a realidade exterior, porque muita gente convive, por exemplo, com essa realidade física e acredita que isso aqui é real. E na verdade não. Estamos aqui há um maia, há uma ilusão. Isso aqui é efêmero. Né? Consciência que tem que ser realmente o princípio consciencial mais permanente. Então, também tem a questão da convivência com o mundo exterior, os objetos, a vida humana. Muito bom. Vamos conversar mais um pouquinho, Flávio. Vamos retornar. Então, Flávio, um tempo atrás, a gente, quase todos nós aqui, vimos uma listagem da Mabel, se não me engano, foi a Mabel que fez, que tinha uma série de fatos extrafísicos, uma parapsicologia extensa que ela nos trouxe. Eu acho que alguma coisa era de 2012, alguma coisa era de 2011. Mas na sua obra eu vi um pouco mais reduzido esses fatos. É um problema cronológico ou foi necessário excluir alguma coisa por alguma razão? Na verdade, a ideia de fazer o anuário, ele chamaria anuário de fatos e parafatos. Exatamente a partir do momento que eu recebi o convite para coordenar, para EC, eu pensava
como a gente poderia gerar algum produto, né? Ou seja, através dessas informações. E fatos a gente tem vários. E também você observa que nós temos inúmeros parafatos. E o professor Valdo constantemente sempre comenta, né? Olha, tal CONSEX esteve aqui, atuando dessa forma. E as anotações elas eram feitas muito pontuais, mas não havia um local onde se pudesse registrar o que isso vinha acontecendo, ou com que frequência ou em qual local. Então surgiu aí a ideia de incluir nessa obra os parafatos. Só que, como eu comentei, eu comecei esse trabalho em dezembro de 2011, então já tinha acontecido. Então você vai vasculhando, né? Então eu pedi para a Mabel que ela tinha anotado, as minhas anotações, e a professora Cristiane Ferrari também. Então esse material a gente foi puxando, foi coletando dos arquivos anteriores, e a gente conseguiu apenas esses parafatos, né? Ou seja, que teria uma maneira mais concreta e com dados mais constantes para se deixar dentro de uma publicação, uma vez que essa obra ela é de acesso ao público geral, né? Não é só específico para a Conscienciologia. Então é importante você colocar dados desses parafatos, mas que tivesse uma coerência explicando o que isso representa e sempre mostrando o caso no caso do princípio da descrença. E já esse ano a coisa se profissionalizou, né? Então a Mabel, através do professor Valdo, ela faz todos os registros oficiais da Paralencologia. Então nós temos hoje essa data mensal, os momentos que as CONSEX se apresentam, e a gente vai fazendo esse registro. Então essa informação ela é online, ou seja, hoje no site do ICGE é possível você acompanhar todas as CONSEX que tiveram alguma aparição em alguma atividade, com a sua data e qual o assunto ou o tema a qual esteve relacionado. Então isso permite você também já fazer uma análise ou uma evolução de qual CONSEX mais apareceu ou em quais momentos eles tiveram mais tempos presentes. Então isso é uma ideia de a gente fortalecer agora, porque há um desafio do próprio CGE, que é a cada ano publicar o seu anuário, né, o anuário da Conscienciologia. A ideia agora para 2013 fazer a publicação dos fatos e parafatos de 2012, contando todas as Cognópolis, ou seja, não só a Cognópolis Foz, mas extrapolando isso para todas as atividades que a Conscienciologia realiza no Brasil e no exterior. E provavelmente aí nós vamos poder ter uma análise sobre esses parafatos com mais detalhes, com mais profundidade, buscando correlacionar com os acontecimentos que tiveram durante esse ano. Então, a Paralencologia, ela então está mais organizada, vamos dizer assim. Bom, e Flávio, como você acha que os gestores das ICs, os voluntários de maneira geral, podem aproveitar esse documento para talvez tomada de decisão dentro da instituição? Você viu alguma luz sobre esse aspecto na escrita da obra? Sim, eu acho que isso é uma ferramenta importante para todos nós, como foi falado, e principalmente para as instituições conscienciocêntricas. Então, quanto mais nós tivermos o hábito, né, de olharmos os números e, através desses números, podermos fazer um planejamento, uma tomada de decisão, certamente a gente vai conseguir unir mais esforços, porque você consegue enxergar o que uma outra IC está fazendo, o que ela já realizou, e ao mesmo tempo você pode medir o quanto você pode contribuir com ela. E esses dados, eles foram reais, né? Ocorreram durante o ano. Então agora, para o anuário de 2012, uma das propostas do ICGE é fazer com que cada IC faça uma análise dos seus dados. Então o nosso objetivo é que esses dados cheguem até o ICGE faça esse trabalho, apresente os dados, faça uma análise prévia, retorne isso para para cada IC, e cada IC, dentro do seu corpo de voluntários, faça uma análise daqueles dados que ela realizou naquele ano, e também ela possa fazer uma prospecção, ou seja, o que eles enxergam para os próximos anos, porque eu vi que isso é extremamente importante. Quando eu fiz o levantamento inicial, até vocês vão poder olhar aí nessa obra, há um diagrama onde apresenta uma cronologia de como a Conscienciologia chegou aqui em Foz do Iguaçu, né? Desde 1995 até 2010. Então foram 15 anos dando uma visão, ou seja, um panorama
de como foi essa evolução até chegarmos ao patamar que nós estamos hoje. E em 1997, o professor Valdo, numa entrevista no jornal, na primeira revista da Newsletter, ele já comentou sobre a Cognópolis Foz do Iguaçu. Então, em 97, já havia pontuado a necessidade, ou essa estrutura que se era imaginada ao longo dos anos. Então, esse dado, registrado naquela época, ele se tornou extremamente importante. Então, várias ações ocorreram e nós chegamos, pelo menos, a uma realização. Não sei se estamos ao ideal, mas certamente conseguimos produzir muito aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Então, o que se espera, né, o ICGE tenta contribuir é exatamente com um material que possa dar sustentação a uma eficácia maior na própria gestão de todas as instâncias. Muito bom. Nós acabamos de realizar uma parceria exitosa, foi do ICGE Repreendência, com a pesquisa, o censo dos professores de Conscienciologia. E no censo, por exemplo, um aspecto que me chamou a atenção foi que os professores de Conscienciologia têm um percentual muito alto de professores que ainda não preencheu o conscienciograma. Eu, quando olhei aquilo, falei, poxa, está aqui uma oportunidade de nós desenvolvermos uma parceria com a Conscius e fazer com que os professores não tenham mais contato com o conscienciograma, preencham o conscienciograma. Você acha, claro, ou você já tem em vista mais parcerias e mais pesquisas desse tipo? Uma outra IC também, uma pré-IC, mas também já tem até produto, é a da bebetografia. Hoje a bebetografia, ela utiliza, né, a estrutura do ICGE, o site do ICGE, onde há um campo ali sobre a enciclopédia, onde há uma série de informações que ajudam o verbetógrafo a produzir verbetes, né? Então já é uma parceria que ela vem permanente, ela vem atuando aí de uma maneira regular. E também a reconsciência, né, com a Regina, nós estivemos conversando, a ideia é nós fazermos também uma pesquisa sobre a questão de pesquisa em si, né? Ou seja, nós somos uma instituição de pesquisa, mas se perguntar para nós, quem faz pesquisa, em que, aonde está, qual é o tema de pesquisa, qual é o problema de pesquisa. Esses dados existem, mas eles estão também da mesma maneira. Às vezes em cada IC existe essa informação, ou individualmente isso está guardado. Então a ideia é nós desenvolvermos uma nova pesquisa também a nível Brasil e exterior, em termos de pesquisa, da autopesquisa, né? Aonde qual é o tema da sua autopesquisa, qual é o seu objetivo, qual é o seu problema de pesquisa e qual a IC que você está vinculado. Porque isso também é uma maneira de dar-nos uma visão ampla do que nós estamos pesquisando e, consequentemente, as nossas produções, as nossas gestações conscienciais. Então, provavelmente, a gente deve iniciar essa parceria com a Reconsciência. Bom, agora, Flávio, você acaba fazendo um pente fino na Cognópolis, na CCCI, nas nossas coisas aqui. Você sentiu falta de alguma coisa? Tinha alguma lacuna? Poxa, não tem isso, a gente precisava ter isso aqui. Foi a pesquisa, né? Na hora que uma das variáveis de apresentação do anuário seria a pesquisa conscienciológica. Então eu coloquei isso como uma variável onde a gente deveria ter informações para passar para todos, né? O que estamos pesquisando? Quais são as autopesquisas que ocorrem? Nós estamos trabalhando em quê? Qual é a linha que nós mais desenvolvemos? E na hora que eu fui atrás dos dados, eles não existiam, né? Ou não estavam tão regulares ou consistentes que eu pudesse colocar ele a nível de publicação. Então, o que a gente viu? Tem que retornar, né, rebobinar, e a ideia é que esse ano a gente trabalhe para estruturar isso, né? Provavelmente em 2012 a gente não consiga ainda ter talvez esses dados disponíveis, vamos tentar, vamos correr atrás, mas provavelmente a gente vai conseguir ter um sucesso isso para uma edição aí de 2013. Você já tem ideia de quando é a próxima edição? Claro. Nós estamos tentando encurtar o prazo, né? Ou seja, todos nós estamos aprendendo, principalmente eu, né? Ou seja, cada dia que eu faço esse trabalho eu aprendo mais, porque eu não sou um estatístico, né? Mas gosto de estatística. E isso faz com que eu tenha que correr atrás da informação. Esse ano a publicação sai em outubro e a meta, pelo menos o que se espera, é para que a gente consiga
para 2013, fazer o lançamento ou seja, no primeiro semestre, né? E a cada ano tentar aproximar isso, porque esse trabalho não é individual, é um trabalho coletivo, o ICGE precisa da colaboração de todas as ICs, porque quanto mais rápido os dados vierem, e quanto mais já trabalhados esses dados chegarem, mais rápido a gente consegue produzir. Então a gente sabe que é um trabalho de construção e que se espera a cada ano colocar metas para que ele possa. Uma das sugestões é que no balanço existencial a gente possa fazer esse balanço, né? Ou seja, o fechamento do ano anterior da Conscienciologia e, no caso, ter um produto já que é o próprio anuário. Então, é o nossa meta. Muito bom. Olha, os dados do censo dos professores já estão compilados. Eles foram compilados, inclusive, pelo Tony boa parte, que ajudou a Tatiana, que amanhã apresenta no nosso seminário, no nosso simpósio aqui. Você vê que isso é interassistencialidade na prática, né? A gente se ajuda bastante. Mas então já está à disposição também para a publicação. Tá? Muito bom. Mas, Tony, vamos lá. Tony, qual o impacto ou quais as interrelações que você pode falar para a gente da autenticidade consciencial com o nível de amparabilidade da condição da consciência? Bom, eu penso que quanto mais autêntico você for com você e mais transparente você for com a sua pensanidade, mais acessível você vai estar aos amparadores. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a gente não consegue tapear os amparadores. Eles já enxergam tudo. E, em tese, já existe a autenticidade, ela pré-existe. Certo? Então, se a gente primeiro assumir essa condição, a gente vai estar andando no fluxo da amparabilidade. Se você quiser escamotear, enfim, arrumar um jeitinho, querer tapear, isso já diminui. Eu penso que a confiança, a interconfiança com a equipe extrafísica tende a diminuir. Então, eu vejo isso uma relação muito lógica, uma logicidade nesse pensamento, porque a autenticidade, ela assume uma nova dimensão quando você enxerga isso pelo prisma da multidimensionalidade. E as pessoas, quando a gente pega livros sobre verdade, mentira, tem muita literatura sobre isso, então as pessoas querem saber, como é que faz para identificar se a pessoa está mentindo, se está falando a verdade. Isso é muito pequeno dentro do paradigma consciencial. Então a gente pensa, a multidimensionalidade, ela coloca isso numa perspectiva muito mais ampla, muito mais séria. E você vê que não tem nada oculto, não existe a possibilidade de você mentir, de esconder nada. Em tese, o pensei, a pensenidade, ela está aí. Qualquer um pode pegar e ler e interpretar. Então, se você já entra nisso, tudo para valer, no sentido de você acertar a sua pensenidade, sua conduta, sua cosmoética, eu acho que você já entra nesse fluxo. Então, eu vejo que a amparabilidade ela tem essa relação direta com a autenticidade consciencial. Você sabe que é muito comum no início da docência conscienciológica o professor ele ter algum tipo de crise, de auto-enfrentamento, de autoimagem, autoconceito, tudo isso. E algumas vezes a gente até fala, né, dessa formação para que o professor pesquise e desenvolva a autenticidade consciencial. Você acha que isso tem lógica? E o que você diria para o professor em relação a isso? O que eu diria para o professor, inclusive existe um capítulo que faz a relação da autenticidade com a parapedagogia, é o seguinte, que a melhor análise que ele pode fazer é justamente a exposição do auto-exemplo, que é quando vai mais energia, vai a vivência dele. Então, se ele se coloca ali como uma cobaia, se ele se expõe sem aquela, eu vou falar uma palavra aqui, sem frescura, né? Sem colocar uma série de caprichos, aquele processo de assistência, a didática, a paradidática funciona muito mais. Né? Então, a gente observa isso em sala de aula, os professores, né, a própria condição docente. Então, o autoexemplo ele tende a ser mais didático. Então, ele fala mais, ele é muito mais impactante, às vezes, do que você expor um conteúdo ou uma coisa teórica. Né? Isso é uma coisa para a gente poder pensar para os professores. Agora, você fala na sua obra sobre os tipos de autenticidade e você define uma que é a autenticidade policonsciencial. O que é isso, então? Poli seria
Seria assim, poli seria da coletividade, que envolve o intrafísico, o extrafísico, mais grandes grupos. Então eu penso que existem hoje dimensões que vivem sobre a condição da glasnost, certo? Onde existe a autenticocracia, não tem nada escondendo nada de ninguém. Então isso seria uma poliautenticidade, mas ela é vivida, ela é vivenciada extrafisicamente. Imagina se hoje aqui todo mundo pensasse e os pensamentos eles fossem audíveis para todo mundo. A nossa sociedade ela entraria numa crise, né? Por quê? Porque nós não temos cosmoética ainda para aguentar, para sustentar isso. Então a poliautenticidade ela não é uma utopia, ela é uma realidade, só que ela é uma para-realidade, é um para-fato. Né? A ideia é a gente poder, através da conscienciologia, através das ciências, a gente poder procurar trazer um percentual dessa poliautenticidade para cá. Outra coisa que tem relação com a poliautenticidade é a própria Tales. Na hora que a gente divulga a conscienciologia, mostra isso para a sociedade, expõe essas ideias, faz o debate, aquela ideia de fazer a revista para a comunidade acadêmica, expõe essas ideias para o público em geral, mostra a realidade multidimensional e consciencial para a sociedade de uma forma geral. Isso também tem relação com a autenticidade, com essa poliautenticidade. É você expor os fatos e os parafatos para o planeta, para o mundo de uma forma geral. Você acha que essa condição é uma condição que tem algum paralelo na escala evolutiva, por exemplo, pós-discreticidade, alguma coisa assim? Na tua pesquisa, você acha que seria possível? Eu penso assim, na hora que vocês, todos nós aqui, estamos escrevendo obras sobre a conscienciologia, nós estamos dando a nossa contribuição para isso. Nós não precisamos ser expertos, nós não precisamos ser, né? Então eu acho que nós já podemos fazer isso aqui já. Na hora que nós publicamos, damos aulas, expomos isso, nós já estamos fazendo esse movimento. Na hora que nós estamos sendo autênticos e cosmoéticos uns com os outros aqui dentro da comunidade, nós já estamos criando esse embrião desse estado mundial, no caso dessa autenticocracia, de uma forma mais coletiva, mais polivalente, né? Então a gente já pode fazer isso já. A questão da gente arregaçar as mãos, começar a escrever, aproveitar toda a infraestrutura, né, que a gente já tem aí. O Flávio fez um levantamento justamente em função disso. Já existe uma infraestrutura imensa para a gente trabalhar. A questão é a gente colocar isso em prática. Muito bom. Já temos um curso em vista, Antônio, sobre a autenticidade consciencial. Temos um curso livre, né? Já está pronto para itinerar. O pessoal online já pode mandar e-mail para quem? Como é que funciona? Então, nós estamos fazendo algumas parcerias com o IBC, com a ARAC também. Então, estamos começando a alinhavar algumas atividades aí para divulgar a ideia, a obra. Estamos à disposição. Muito bom. E por fim, você já tem mais alguma obra em vista? Está escrevendo? Pois é, eu estou fazendo alguns ensaios aqui. Eu tenho um tema já que está em vista, mas ainda estou amadurecendo, amadurecendo esse tema. Eu espero que dessa vez seja mais rápido, né? Eu acho que eu enrolei muito para fazer esse trabalho, mas eu pretendo trabalhar mais com a linha do parapsiquismo, né? Então, quem sabe a gente deixa mais com isso, mas eu ainda preciso centrar mais ali a própria repercussão dessa obra, né? Eu acho que isso, eu sou jejuno como autor, começando agora, então eu acho que já estou pensando na próxima, mas acredito que algo na relação com o parapsiquismo mesmo. Muito bom. Bom, gostaria de deixar a palavra com vocês um pouco, para vocês tecerem seus comentários, agradecimentos, fiquem à vontade. Bem, mais uma vez eu queria agradecer aí a presença de todos, né, também os internautas, e em especial, a gente sempre tem que agradecer algumas pessoas que foram chaves em todo esse processo. Primeiramente, o professor Walter, pelo convite em 2010, que realmente fez um vínculo, né, vamos dizer assim, em termos de mudança para novas perspectivas, novos trabalhos. Todos os amparadores que me ajudaram com insights, e foram vários, realmente você acaba recebendo e aumentando o seu nível de parapsiquismo, porque quando você aprofunda e você precisa, se dedica para aquele trabalho, você vê que realmente a assistência ela se põe de uma maneira ostensiva. Isso realmente eu só tenho que agradecer aí também a todos os amparadores. Intrafisicamente, né, também oferecer editais, que eu recebi foi uma surpresa muito grande. Eu cheguei na Editares com um material
impresso, né, em espiral, e mostrei para editais para ver a possibilidade de conseguir um selo, né, porque a minha intenção com essa publicação é torná-la apenas no formato digital. Aí foi bem no sábado, onde a Editais sempre tem a reunião com todo o editorial e a sua equipe, e entreguei esse material para ver a possibilidade de Editais, por ela já ter um CNPJ, e conseguir com um logo, um design para eu poder ter essa impressão digital. Aí na segunda-feira o Cláudio me ligou, tendo uma notícia, falou: tenho uma notícia para você, que a Editais não vai poder fazer o selo, né? Ela vai fazer todo o processo. Aí eu quase estava sentado, ainda bem não, mas você leva uma surpresa extremamente agradável. Ou seja, então esse trabalho ele vai conseguir ser materializado de uma maneira impressa. É claro que teria algumas versões impressas, mas 5, 6 não seria o formato ou com a qualidade ou a apresentação que está hoje. Então, a todos os voluntários, a todo o processo, né, que Editares ajudou na construção desse livro, também é um agradecimento aí de toda a minha parte. Também a epígrafe, né, tanto o Hernani como a Rose e também a Gisele contribuiu, né, para todo esse trabalho, ou seja, para também ajudar aí nessa confecção. Ao professor Antônio, né, não sei se ele está aqui, mas ele foi também bem importante para isso. Foi a primeira pessoa que eu apresentei esse material de uma maneira ainda inicial, e ele me alinhou, né? O Antônio, com toda a sua habilidade, ele deu alguns pontos chaves também para isso, onde segui piamente as orientações dele e fiz aí as mudanças necessárias para dar uma maior tecnicidade ao trabalho. E aí então a gente deu toda essa sequência. Todas as ICs, né, eu acho que de maneira geral, todas contribuíram com os dados, foram extremamente recíprocas na hora das solicitações e o retorno desses dados para que eles possam ter sido utilizados. Então, as ICs, a Unicim também, que deu um apoio chancelando o trabalho dessa pré-IC, então todo o apoio também recebido aí pela Unicim. E aos voluntários, né, que hoje nós estamos aí pouco a pouco também conseguindo estabelecer na pré-IC e que me ajudaram também em informações, com dados e com ideias, Guilherme Kunz, a Cida Nicolau, que é um banco de dados, ela tem tudo ali, é um registro impressionante, o Marcelo Nakbar e a Natália Mêndola também ajudou e ajuda também nesse processo, também gostaria de agradecer. E gostaria de agradecer também ao Bruno Almeida, que o Bruno é o Brugulo, né, não sei se todos conhecem, mas ele é que fez a logo, né? Então nós estávamos com a ideia de desenvolver qual seria a melhor logo, e a logo do ICGE foi desenvolvida por ele, uma pessoa também aí que ajudou demais. E mais uma vez aí o Paulo Abrantes e o Oscar também, que foram os editores que ajudaram a materializar esse processo. Então, muito obrigado, espero que vocês façam uma boa leitura, né? Esse é um material, vamos por assim, para coleção, né? Ou seja, uma versão inicial. Não sei se por sorte ou realmente eu consegui arrumar aí um compromisso de cada ano ter uma obra, né? Então, eu estou aqui, mas já estou pensando como fazer agora para 2012, 2013, 2014. A ideia é realmente esse desafio ser cumprido, né? E a ideia é que ele vá sendo incorporado por mais pessoas. Então, já o próximo ano, eu pretendo tentar, pretendo envolver mais as ICs para que elas possam contribuir na construção desse material. Então, muito obrigado, espero que vocês façam uma boa leitura, e os que tenham perfil, né, e gostam desse lado, me dê um feedback, um retorno sobre os dados, ou o que a gente pode acrescentar, o que a gente pode fazer para cada ano melhorar as nossas legislações, ou seja, como nós podemos nos mostrar, porque o anuário da Conscienciologia somos nós, né? Só que de uma maneira estatística. Tá bem? Muito obrigado aí a todos. Obrigado, Flávio. Tony? Bom, eu queria dizer que
um livro ele não é escrito por uma outra pessoa, ele sempre envolve um trabalho de equipe. Sem essas pessoas, sem esse grupo, eu acho que nós não estaríamos aqui, né? É um trabalho que envolve sempre uma coletividade. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui hoje presentes, prestigiando esse lançamento, esses lançamentos, talvez irmãos gêmeos, né? Porque eles nascem ao mesmo tempo, né? A gestão dupla. Gostaria de agradecer ao professor Valdo pelas ideias de ponta, pela contribuição aí no paradigma consciencial e pelas neo-overpontos. Gostaria de agradecer muito a minha avó, Valesca Moscoff, pelos exemplos de vida que ela vem me dando. Eu acho que isso ajudou demais em muitas ideias que eu tive na obra. A minha mãe também, pelas lições de despojamento consciencial. Gostaria de agradecer aos meus alunos da faculdade, os meus pacientes também do consultório. Penso que sem essas pessoas eu não teria muitas ideias que eu coloquei na obra. Os meus colegas da dinâmica, da desperticidade, os epicons, o professor Rui Bueno, a professora Marina, todo mundo que participou da dinâmica da desperticidade, que vem participando hoje. Nós tivemos muitos bons debates lá, eu acho que isso ajudou demais também no trabalho. Gostaria de agradecer ao Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que foi uma IC onde eu praticamente fui criado dentro dela. Eu tenho muito a agradecer ao IPC. A parte dessa gestão nasceu do IPC. Ao CAEC também, pela infraestrutura de autodesassédio mental somático. Eu acho que a síntese desse agradecimento tem a ver com isso. Lá no CAEC a gente tem a oportunidade de mexer com autodesassédio mental somático. Gostaria de agradecer a Reaprendência, né? O William também por estar acolhendo aqui esse lançamento, apoiar o evento, aos voluntários da Editares, especialmente aqui o professor Cláudio, o Daniel, o Luiz, a Vivian, que tem ajudado muito na promoção da nossa obra, os revisores e os pareceristas que participaram ao longo de todas as versões. Foram muitas pessoas. Aqui eu coloquei algumas que eu lembrei, mas foi muita gente que deu pitaco, que olhou, que mexeu, que contribuiu com heterocríticos. Dentre eles, o Cláudio, a Tamara, a Erotides, a Helena, a Tatiana Lopes, o Alexandre Donato, João Paulo, o Amin, Rosa Nada e muitos outros também. A Carla Tomasi e ao Oscar Kenji, que nos ajudaram aqui na elaboração da capa, na construção dessa capa, que foi feita de uma forma bem assim, simples, mas ao mesmo tempo direta. Ao Hernani Brito, pela diagramação super detalhista, né, técnica, um trabalho extremamente cuidadoso. Ao imenso amparo de função editorial do Ulisses Schlosser, né, que contribuiu demais também para a obra ser materializada. Gostaria de agradecer muitíssimo aqui a Kátia Aracaki, que foi uma amparadora desde que eu cheguei no Rio de Janeiro até Foz do Iguaçu. Ela vem me ajudando demais. Eu pedi para que ela fizesse o prefácio da obra. Eu tenho imensa gratidão pelo trabalho que ela vem fazendo no sentido de me ajudar. Gostaria de agradecer a Consciência Sérgio Moscoff também, pelas lições de autodisciplina e autodeterminação. E por último, eu gostaria de agradecer a minha duplista, Tatiana Mota, pela ternura, dedicação, pela compreensão e inesgotáveis. Muito obrigado a todos. Estende-se o convite em primeiro lugar para mim mesmo, que eu escrevi a minha, e para todos vocês, aqueles que escreveram suas primeiras, quem já escreveu sua segunda, terceira, quarta e quinta obra. Mas muito emocionante, né? Foi um momento emocionante aqui, e esses agradecimentos tem que ser franco. Agora, eu gostaria de chamar, por favor, o Cláudio Garcia aqui. Nós temos uma homenagem para vocês. A gente queria chamar os amparadores editoriais, né, os editores que trabalham aí ombro a ombro com os autores, para deixar uma
pequena lembrança, né, da Editais, por esse trabalho e a oportunidade de trabalhar com vocês. A Editais agradece muito essa oportunidade, que é um aprendizado para todos nós. Tá bom? O Ulisses e o Paulo. Bom, pessoal, a gente não tem nem vontade de acabar, vontade de perguntar mais um pouquinho, tem cidade consciencial, mais obras, mas nós temos também agora a oferecer para vocês aqui um coquetel, um pouco diferente, prepararam aí algo bacana para a gente, uma sopinha. Então, nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que nos acompanharam, que estiveram aqui, que presenciaram. Gostaríamos de agradecer também ao pessoal que nos acompanha online. E eu gostaria de deixar, antes do desfecho mesmo, com o microfone aberto, talvez alguém queira fazer algum comentário, alguém assim, o professor Valdo, talvez queira falar alguma coisa, é de praxe. Professor, tudo certo? Podemos encerrar? Está tudo correto? Então tá bom. Gente, muito obrigado e um ótimo coquetel para todos. Teremos aqui uma sessão de autógrafos também, né, ao final, para quem já comprou a obra. Lá atrás temos a epígrafe fazendo a vez. Muito obrigado e boa noite a todos.